difícil, menina, mas só tu sabes, né? E só quem passa, irmãos, por isto sabe. Quando Deus começa a transformar o cônjuge, né? Só Deus sabe. Então eu tenho um carinho muito grande pela igreja, eu tenho um carinho muito grande pelas famílias. Só para os irmãos terem ideia, lá na igreja, né, que eu pastoreio, todo domingo, com exceção do segundo, que é ceia, que é uma mensagem da cruz, eu só prego para a família. Então eu pego um texto e eu passo 2, 3, 4 meses trabalhando esse texto para a família. Então é o prazer que eu tenho, é o chamado que Deus tem dado para que eu faça isso e faça isso com muito carinho. Amém? Fechando parêntese, olha só, a gente está trabalhando, eu quero trabalhar com vocês esse tema, amar é uma decisão. Amar, queridos, vai além das emoções e vai além do sentimento. A gente decide. Só para vocês terem ideia, o mundo oriental, eles têm uma visão diferenciada do mundo ocidente. O mundo ocidental, eles chegam a casar com uma moça ou um rapaz que eles nem conhecem. E eles se casam. Mas eles se casam e a maioria dá certo. Por quê? Porque há uma decisão. Não somente uma decisão, mas uma obediência. Obediência aos tutores, a obediência aos genitores que separou, que escolheu aquela pessoa para o filho, não é? Principalmente para o filho ou para a filha. Então casar e amar é literalmente uma decisão. Eu escolho decidir não me separar. Eu escolho e decido continuar. É isso que é a beleza do casamento. Irmãos, quem desiste não recebe os lauréis, né? Não recebe os troféus. Então Deus nos chamou, não nos chamou para sermos desistentes. Agora, olha só uma coisa. Eu li um texto, né? E esse texto aqui no livro de Oséias, capítulo 10 e o versículo 11. Deixa eu fazer uma breve introdução para que vocês entendam. Jesus veio a este mundo e veio por decisão de nos amar. E uma das frases, ou uma das verdades, que o cristianismo mais defendeu ao longo da história, é uma frase que está escrita na língua latina. E a frase, eu vou colocar aí no telão para vocês, é esta: Jesus foi vero homem, ou vero homo, e vero Deus. Significa dizer que ele não foi parcialmente Deus e parcialmente homem, mas ele foi íntegro, inteiro. Ele foi inteiro e completo como homem, e ele foi completo também como Deus. Agora ouça só, isto aqui na realidade é um paradoxo. Por quê, pastor? Porque é um paradoxo, são verdades que não se encaixam. São verdades que aparentemente elas se contradizem, isto é um paradoxo. E quando eu falo de paradoxo, olha só, o maior paradoxo do cristianismo é este, grave isto. E qual é o paradoxo do cristianismo, pastor? É que o nosso Salvador, ele era homem e Deus. E essa expressão é uma expressão de contradição de termos aparentes. Por quê, pastor? Porque se é homem, ele não é Deus. E se ele é Deus, ele não é homem. As grandes tradições do primeiro século, tinha algumas que admitiam isso. Ele não é Deus porque ele é homem. E se ele é homem, ele não pode ser Deus. Mas olha aqui para mim. A grande verdade é exatamente essa, que ele é Deus e ele é homem. Como homem, ele chega diante do túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, mas era um amigo. Aí a Bíblia diz que ele expressa uma emoção e ele chora. João 11:35, ele chora. Mas ao mesmo tempo, ele chora como homem, mas ao mesmo tempo, como Deus, ele brada e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida.
A Bíblia vai dizer que ele está cansado, exausto. E ele chega e vai dormir na polpa de um barco. Mas ele dorme como homem. Ele está cansado como homem. Mas como Deus, ele diz assim: olha, se tu topar, se tu estás cansado, vem para cá. Eu vou dar alívio a você. E ele dá porque ele é Deus. A Bíblia vai dizer que ele chega lá num poço de Sicar, e ele vai ter um diálogo com uma mulher que é reconhecida como sendo a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. E ele diz assim: dá-me de beber. E ele pede para dar a ele de beber. Lógico, óbvio que era para iniciar um diálogo, mas ele estava com sede. Então, como homem, ele tem sede. Mas como Deus, ele diz: eu sou a água da vida. Então nós servimos a um homem que é homem e que ao mesmo tempo ele é Deus. Jesus é homem que era Deus e ao mesmo tempo um Deus que encarna em forma de homem. Então aqui é o seguinte: o que é a verdade da Bíblia? O que é a verdade da Bíblia? A verdade da Bíblia é essa aqui, irmãos: que Deus nos visitou. Se tu não der glória, tu é o crente mais ruim aqui nessa noite. É que Ele nos visitou com um amor que é belo, com um amor que se encarna no seu único Filho. Irmãos, quando a gente fala de amor em relação a Jesus, em relação a Deus, isso aqui não tem nada a ver com cunho ou com teorias filosóficas. Isso aqui não tem nada a ver apenas com fala. Mas isso aqui é um amor que ele toma a decisão de dizer assim: eu vou morrer pela Filadélfia. Eu vou amar. Agora olha aqui para mim, preste atenção. Não existe nenhum valor moral em nós para que Deus nos amasse, e nos amasse, e nos amou, e nos amasse, e vai nos amar sempre. Então, uma vez que não tivesse nada em nós para Ele nos amar, aí o que é que Ele faz? Ele manda seu filho, e Ele coloca o sangue do seu filho sobre vocês. Para quê, pastor? Para tornar vocês amáveis. Deu para entender? Então, nós estamos diante de um desafio. Qual é o desafio, pastor? Fazer com que o nosso cônjuge se torne amável. E como é que a gente faz isso? Repita comigo, diga assim: é com o amor que Deus nos deu. Eu estava pregando, não me lembro onde, e um abestado disse: não, a gente não é Deus, como é que a gente vai amar como Deus? Eu digo: abestado, tu tem Bíblia? Ele disse: tenho. Então disse: abra aí em Romanos 5, pelo amor de Deus, abra aí em Romanos 5 e 5, vamos abrir? Romanos está entre Gênesis e Apocalipse. Diga que não é. Romanos capítulo 5, irmão, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Paulo nunca escreveu uma carta aos romanos, viu, irmão? Se alguém disser que ele escreveu, diga: não, você está mentindo. Paulo escreveu aos crentes de Roma. Diga que não é. Amém? Ele escreveu aos cristãos, ele não escreveu aos romanos. Olha o que é que vai dizer o versículo 5 na versão que eu tenho em mãos. Diz assim: e a esperança não traz confusão. Vamos perguntar o texto por quê? Aí o texto vai responder: porque o amor de Deus, esse amor na língua grega não é ágape não, tá? É agape. Esse amor de Deus, ele foi jorrado através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então eu posso amar a Nedinha como o amor de Deus. Amém? Você pode amar o seu esposo com o amor de Deus. Então hoje é noite da gente tomar decisão. Olha só, diante disto, a impressão que fica
Aí eu estava conversando com o Bruno. Bruninho, como é que esse negócio aqui é um programa? Ele disse, pastor. E eu já pensei, vou comprar. Aí eu disse, quanto é, Bruninho? Ele disse 4. Eu disse, não vou comprar. Olha só, diante disto, a impressão mental que fica e que deve ficar é a seguinte: 1, 2, 3, vai. Não, é para vocês dizerem. 1, 2, 3, vai. Esse amor... Pega aí, esse amor de Deus é um amor que ao mesmo tempo, aos paradoxos, ele nos escraviza e ao mesmo tempo ele nos liberta. Por quê, pastor? Porque se encontrar, pastor Lailton, com Jesus, é tê-lo como Senhor e nós como servo. E uma das palavras que mais se encaixa na palavra servo, na língua grega, é o doulos, que é o escravo que nem nome tem. Paulo vai chamar lá, né, de ruperetas, que é o remador de uma embarcação inferior que não tinha nem nome. Estava com febre, pegava ele e jogava no mar. E pegava outro, substituía. É o ruperetas ou doulos. Aí imagina, se encontrar com Jesus é se escravizar, porque a gente chama ele de Senhor. Nesta relação, o Senhor é ele e nós somos o servo. E se ele é o Senhor, quem manda é ele, não é eu, é ele. Deu para entender? Mas é um amor que também me liberta. Por quê, pastor? Porque ele caminhando contigo, batendo papo contigo, ele disse assim: eu já não chamo vocês de servo, porque servo não sabe de nada do seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo. Aí ele falou em outra ocasião: se encontrar comigo é entrar e ao mesmo tempo sair e encontrar passagem. Então nós servimos a um Deus que nos escraviza e ao mesmo tempo quem encontra Cristo encontra um amor que é forte, mas ao mesmo tempo que é eterno. Por quê, pastor? Porque ele chega lá em Jerusalém, no templo, e tinha lá uns desviados lá com as suas mesas, os cambistas, e ele chega e arrebenta tudo. E ainda diz, quer mais? Não, tudo bem. Mas a Bíblia diz que ele é eterno, porque ele se encontra com uma mulher, trazem uma mulher para ele, e a Bíblia diz que os acusadores disseram: nós pegamos ela em adultério, e na lei ela tem que ser apedrejada. Se você ler aquele texto, você vai perceber que Jesus estava escrevendo no chão, não foi? Escrevendo. Depois ele levanta a cabeça, olha para aqueles desviados e continua escrevendo. Sabe o que significa isso? Escrever com o dedo na terra é julgamento. É a mesma sentença de Daniel, quando o dedo de uma mãe escreveu lá: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. E todo judeu sabe disto, que se está escrevendo, um rabino está escrevendo no chão, ele está trazendo julgamento, e eles entendem que Jesus estava julgando a cada um deles que estavam com a pedra na mão. E como eles entendem que aquele que está julgando é santo, é santo, é santo, é santo, eles vão jogando a pedra e vão saindo. Aí a Bíblia diz que Jesus levanta a cabeça e diz para a menina: onde é que estão os teus acusadores? Olha como ele é eterno, olha como ele é amável. Cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Só que tem um porém, tem um ali que pode acusá-la, porque ela é santa. Mas ele abre a boca e diz assim: vai em paz, filha, não peca, eu estou te abençoando. Então olha o Deus que nós servimos. Agora preste bem atenção. Ele encarna, vive toda essa ambiguidade, enfrenta todos esses paradoxos. E a pergunta que Deus me fez fazer e trazer para vocês aqui nesta noite é a seguinte: por quê? Para quê? Por que Jesus fez tudo isso? Passou por tudo isto? Para quê? Olha a resposta que Deus traz ao meu coração. 1, 2, 3, vai.
Aí eu estou fazendo uma outra pergunta. Nós que aqui estamos, e os que me veem pela mídia, nós precisamos ser salvos de quê? Pastor, a gente já é crente, a gente já entregou a vida para Jesus, e a gente precisa ser salvo do quê? O que é que significa ser salvo? Eu quero dizer uma coisa para vocês, nos meus 58 anos de crente, vou fazer 31 anos de ministério pastoral, e a cada dia, pastor, eu me convenço que a salvação de Deus para nós não é uma salvação apenas para nos livrar do inferno, principalmente esse inferno que foi pintado lá na Idade Média, de um cão com chifre, com um garfo, querendo pegar a gente. Aí eu me convenço que não tem nada a ver. E o que é que Deus, o que é que Jesus, pastor, Ele quer nos salvar? É aqui que eu começo a trabalhar com vocês. E o que eu vou falar vai dar o norte para que a gente entenda o que significa esse amar como sendo uma decisão. Quem entendeu até aqui? Senão eu volto tudo de novo. Olha só, então o que significa esse amar como sendo uma decisão? A primeira coisa que Deus coloca no meu coração, eu quero que todos leiam sem greve. 1, 2, 3, vai. O sentido desse amar é uma decisão. Temos uma necessidade primordial de compreendermos o desafio divino, que é nos salvar. Isso arrebenta com a gente. Olha o que é que eu estou afirmando. Que viver esse amar é uma decisão. Mas essa decisão passa necessariamente pelo crivo da salvação de nós mesmos. Olha aqui para mim. Eu falo isso porque eu lido com casais, viu, irmão? Eu lido com casais há 94 anos. Não é fácil. Presta atenção. A maioria de nós temos uma grande missão no casamento. E qual é a missão no casamento, pastor? É a gente mudar o outro. Eita, que negócio de abestada e abestada. Não vai resolver. Mas a gente luta veementemente para mudar o outro. E eu vou quebrar alguns paradigmas, mas não se assuste, porque a palavra vai nos libertar. Então a gente luta para mudar o outro. Aí, como nós somos crentes, diga crentes, aí o que é que a gente faz? A gente vai orar. Olha a oração das mulheres. A oração das mulheres, e Deus revela, viu, irmão? É mais ou menos assim: Deus, quando eu me casei, a barriga dele era de tanquinho. Misericórdia, Senhor. Ele nem mais ataca o sapato, eu que tenho que fazer. O Senhor não tem como dar um jeito para melhorar? Quando eu me casei, ele era cabeludo, ele fazia assim, ó. O cabelo caiu, o Senhor não tem como dar um jeitinho nesse cabelo. Ele era tão romântico. Quem já ouviu, assistiu aquele lançamento da Netflix, temperatura, carga máxima, carga explosiva, negócio assim. E eu estava vendo com o Nedinho esses dias, e o camarada, meu irmão, e o trem bate, e arrebenta. Aí quando para, aí ele olha para a mocinha, dá um beijo de arrancar a dentadura. Aí Nedinho olhou para mim e disse: nem olhe, que isso aqui é filme. Isso é filme, isso não existe não. A realidade não é essa. Mas olha só da mulher: Deus, eu quero meu marido romântico. Né? É a oração dela. Eu quero que eles deixem de ser, na minha terra é mão de vaca. Aqui também é mão de vaca. É cabo que não passa pix.
Senhor, que ele passe Pix. Deu para entender? Essa é a oração da mulher. A oração dos machos. Cadê os machos? Não, irmão, faz isso não. Macho faz barulho, viu, irmão? A gente está vivendo uma situação crítica. Cadê os machos? Isso, irmão. Isso é a dança do acasalamento. Esse culto vai terminar, viu, irmão? E você vai para casa. Então fique esperto. Dá um grito aí que a mulher gosta. Então olha só, olha a oração do macho. Deus, eu queria te pedir que a minha mulher, ela gostasse mesmo de derebiar. Pastor, o que é derebiar? É aquilo que a gente mais gosta. Tu pensa que homem gosta de trabalhar? Aí vai trabalhar porque precisa do dinheiro. A gente gosta de derebiar. Pastor, o que é derebiar? É visitar a derébia. Pastor, e o que é derébia? É o que tu tem, irmã, que a gente mais gosta. Deu para entender? Ou eu atendo famílias, aí, pastor, fale com a minha mulher. Ela só quer derebiar uma vez a cada 2 meses. Eu digo, oxe, tu está melhor do que eu. Mas escute, olha a oração do homem. Senhor, não tem como fazer com que ela goste menos do meu cartão. Que ela me ame muito mais do que o shopping. Olha a oração, é mais ou menos assim. Então imagine que essa seja a minha oração. Aí Deus resolve responder a essa oração, minha e sua. Aí Deus diz assim, não, você não entendeu nada. Eu fiz todo esse aparato, eu criei todo esse aparato para o meu filho vivenciar tudo isso, esses paradigmas, esses paradoxos. E eu enviei meu filho para uma missão que você não entendeu. E não tem nada a ver, Dário, com a sua oração em relação a Nedinha. Aí eu digo, mas Deus, como não? Ele diz, não tem nada a ver, porque o meu projeto em mandar meu filho não é mudar essa moça que você chama de esposa, mas é mudar você. É mudar você. Eu vou dizer aqui uma coisa e não se assuste. É perda de tempo. Cônjuge querer ficar mudando o outro. É perda de tempo. O máximo que nós podemos ser é ponte. É auxiliar a mudança do outro. Por quê, pastor? Porque nós não temos esse poder. Agora, olha só. Preste bem atenção. Mateus capítulo 1, versículo 21, o que é que vai dizer? Ela dará luz a quem chamarás de, porque ele salvará dos seus próprios pecados. Então esta é a verdade da palavra de Deus. Então, primeiro passo, para que eu possa construir essa ideia, amar é uma decisão, começa aqui. Onde, pastor? Entender que o maior desafio divino é fazer com que Dário mude. Eu costumo dizer que Deus não teve dificuldade de nos tirar do mundo, mas tem uma dificuldade enorme de nos tirar de nós mesmos. E o que nos impede amar é exatamente isto aqui. Então nós precisamos compreender o desejo divino de nos salvar de nós mesmos. Amém? Mas a pergunta continua. Salvar do quê? Ouça. Deus quer nos salvar, irmãos, dos nossos pecados internos. Deus quer nos salvar dessas arapucas que nós criamos aqui. Deus quer nos salvar dessas ideias que nós construímos na nossa cabeça e a gente acredita ser verdade, principalmente em relação ao outro. E Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar, queridos, de uma ambientação de morte, de uma cultura da serpente.
Uma cultura, queridos, que veio lá do mundo. E quando Jesus falou isso, ele disse que era uma cultura globalizante. Ouça o que eu vou dizer. Não é que nós vamos pegar a cultura, mas é a cultura que nos pega. A coisa está tão séria que a cultura do mundo, ela vem no ar. Quando a gente respira, entrou. Aí Deus quer nos salvar disso. Um dia eu contei isso a você. Olha como isso é sério, pastor Ailton. Eu morava em Caldas e o meu carro quebrou. E eu vou levar para um irmão da igreja, que é o eletricista, né? O irmão da igreja. E eu cheguei com o meu carro. Não tem aqueles carros, não sei qual é o nome que dá, mas aqueles carros que tem alto-falante nas portas, né? E é uma bada, eu não sei como é que o cara consegue dirigir e ficar ali dentro. Aí chegou um camarada, e jovem, né? Eu acho que ele tinha mais ou menos uns 200 anos. Eu digo, acho que esse carro é do filho. Mas ele botou o carro lá e ligou o som, aquele som, pá! E o som estava cantando um dos cantores sertanejos, que eu não vou falar porque pode dar problema na mídia. E o cantor lá, e ele, papai, meu bebê, já sabe o que é, né? E meu bebê, e eu aqui, ó. Aí depois eu saí, arrumei o carro e eu fui no banco. Porque lá na igreja que eu pastoreei, toda segunda-feira tinha um tal de Juscelino cobrir cheque. Pegou aí? Pegou? Toda segunda-feira era o Juscelino cobrir cheques. Aí eu estou no banco, olha o que eu estou pregando, eu estou no banco. Aí de repente lá uma fila, duas, tal, e eu aqui, meu bebê. Ó que negócio, eu estava cantando a música sertaneja. Aí eu disse, meu Deus, aí eu olhei para trás para ver se tinha algum membro, né? E tinha um lá atrás, ele olhando para mim, eu disse, meu bebê, Jesus gosta dos bebês, tudo bem, querido? É uma cultura que pega a gente. Aí Deus quer nos salvar. Jesus quer nos salvar disso. Por quê, pastor? Porque isso está destruindo a nossa família. Isso está destruindo o nosso casamento. A cultura que nós temos que absorver é a cultura de Deus. É a cultura da palavra. O que nós temos que internalizar não é uma cultura que veio do mundo, mas é uma cultura que está na palavra. Diga assim, eu creio. Então não adianta, irmãos, a gente querer viver amar é uma decisão sem isto aqui. Agora olhe para mim. Vamos ler aquilo ali? 1, 2, 3, vá. Caso eu não me livre de tudo isto, meu Deus, a minha ótica com o outro será apenas de cobranças. E isto não funciona no contexto conjugal. Agora eu vou fazer uma observação. Presta atenção. Olha aqui para mim. Eu posso cobrar aquilo que eu dou. Percebeu? Por quê, pastor? Deixa eu ler um texto para vocês. João capítulo 20, versículo 20 a 22. Eu vou ler, está aqui, já está tudo bonitinho ali. Esse texto aqui é um texto pós-ressurreição. Pegou aí? Então a gente vai ler. Olha só. João capítulo 20, versículo 20 vai dizer: e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aí o versículo de número 21 vai dizer: assim, ele falou, assim como o Pai me enviou. O que é que ele está mostrando aos discípulos? O credenciamento dele. Ele disse, eu vim porque o meu Pai me enviou, eu fui credenciado por ele. Aí depois ele vai dizer o seguinte: também eu vos envio. Aí ele está mostrando que o credenciamento nosso é ele. Percebeu? Aí lá no versículo de número 22, o que é que ele faz? 1, 2, 3, vai. Olha para mim. E o que significa esse Jesus soprar sobre os discípulos?
o significado disto é, literalmente, leia para mim, 1, 2, 3. Então aqui é mais ou menos, não cobre sem antes agregar valor. Não cobre de filhos aquilo que você não agregou como valor. Não cobre do seu cônjuge aquilo que você não cobrou como valor. Irmãos, no início do meu casamento foi muito difícil. Eu sou de uma região interiorana, irmão, que lá em casa eram 5 homens, com papai 6. Papai também era macho, 6. Mamãe dava uma toalha para os 5. Quem corria na frente para tomar banho, toalha sequinha. Quem pegava pelo final, Eu fui criado assim. Aí eu me casei. Aí a primeira vez que eu fui ao banheiro para tomar meu banho na minha casa, eu cheguei lá, uma toalha, 2 e 3 filhotezinhos. Aí eu disse, oxe, para que tanta toalha? Tudo branquinha, coisa mais linda. Aí eu tomei meu banho, tal, me enxuguei com uma. Aí eu estou no quarto me trocando e Neidinha vai tomar banho. Quando ela entrou no banheiro, eu digo, meu Deus, a mulher morreu. Eu disse, que foi? Ela disse, você se enxugou com a minha toalha. Eu disse, oxi, como é que eu vou saber, Neidinha? Tudo branca. Aí ela disse, a sua toalha é da direita. Aí eu ia tomar banho. Deus, é direita ou esquerda? Irmãos, eu fui jejuar e orar para Deus me dar uma saída. Aí ele disse, abestado, compra uma rosa e uma azul. Resolveu o problema. Mas veja só, enquanto Neidinha não agregou valores, cobrança é covardia, irmão. Basta as financeiras ligando para a gente. É terrível. Então, para a gente entender o que é amar como decisão, nós temos que ter esse sentido de agregar valores. Irmão, não é fácil cuidar de cônjuge. Não é fácil. Então eu vim bruto, irmão, para a capital lá em Recife. Eu vim bruto. Neidinha que foi cuidando de mim. Pastor, eu fui para um restaurante. Primeira vez que eu fui para um restaurante. Aí estamos ali comendo. Eu peguei a toalha da mesa e... Aí Neidinha disse, meu Deus, meu filho, não faça isso. Eu digo, gente, papai fazia. Percebeu? Papai fazia isso em casa. Então veja, a agregação de valores. Aí ela disse assim, amor, isso aqui é um guardanapo. Guardanapo, Dário, guardanapo. Então veja, amar é uma decisão. É fácil pegar coisa pronta, irmão. Então a gente tem que entender que a gente não pode desistir do outro por causa de qualquer coisa. A gente agrega valor para cobrar. Olha só que coisa tremenda. Esse amar é uma decisão e tem como prerrogativa isto, agregação de valores e não apenas com cobrança e exigência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora é óbvio, se eu agreguei o valor, eu posso cobrar. E devo cobrar. Por quê? Porque isso é confrontação. Ok? A gente não pode estar aprendendo uma coisa e não fazer. Agora, por que nem sempre isto está acontecendo dentro do casamento? Por que nem sempre isso acontece? Vamos para frente, quero correr aqui. Por causa dos mecanismos de defesa, que foi construído para autoproteção ao longo da existência. Deixa eu falar de maneira rápida, o que é um mecanismo de proteção, o que é um mecanismo de defesa? Olha só, todas as vezes que o cérebro, ele percebe que a integridade do nosso eu está sob ameaça, esses mecanismos aparecem. O que é que o mecanismo, pastor, ele faz? Ele alivia a nossa angústia, ele alivia a nossa ansiedade. Só que a gente não pode passar o resto da vida à base de mecanismos de defesa.
Olha só, deixa eu falar aqui rapidinho. Racionalização, negação, repressão, regressão, projeção, formação reativa e sublimação. Não vou falar, mas vou somente falar de alguns. Primeiro, racionalização. O que é uma racionalização? São as desculpas que a gente dá. Quando a gente é confrontado, aí a gente dá uma desculpa. Ah, não, eu não fiz por causa disso. Isso aqui é racionalização. E a gente não pode viver à base disto. A gente tem que dizer, irmão, não, é verdade, eu fiz, mas eu vou me corrigir. Eu fiz, não era para ter feito, mas eu fiz, mas eu vou me corrigir. A gente não pode viver à base de racionalização. Pastor, como é que a racionalização se manifesta dentro do nosso contexto conjugal? Ó, irmão, Deus revela, viu? Deus revela. Deus revela. Quem quer que Deus revela? Aí eu vou falar como é que é a racionalização. Eu estava pregando no Rio de Janeiro. Era um congresso de casais e de família. Eu preguei na sexta-feira à noite para casais, no sábado de manhã para casais, sábado à noite casais, domingo de manhã família e domingo à noite. 5 mensagens naquele simpósio. E eu estava pregando, talvez numa segunda ministração, uma irmã me perguntou, me procurou, já tinha terminado, olha o que é racionalização. E ela disse assim, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu disse, pois não. E ela disse, olha, meu marido está ali sentado, e ela fazia assim para ele não é crente, pastor, ele não é crente. E ele chega em casa para lá de Bagdá. Sabe o que é para lá de Bagdá? É bêbado. E quando eu vou lá, ele coloca a carteira dele em cima do criado mudo. E eu pensando, se esse criado não fosse mudo, né? E está lá. Aí ela disse, e eu chego no quarto, e quando eu olho para a carteira, pastor, é só peixe, é só onça. Tartaruga nem passava longe, é só peixe, chega, estava gordinha. Aí eu vou lá, pastor, eu confesso, eu vou lá, e eu abro a carteira, bem cautelosa para ele não se acordar, e eu pego lá umas 2, 3 onças, aí eu volto, pego umas 3, pego assim uns 5 peixes, e eu faço uma coleta, e eu vou sair, e Deus fala comigo, olha para aí, irmão, e Deus fala comigo, pega mais. Tudo isso é racionalização. E eu digo, Deus falou isso, irmã. Ela falou, audível. E eu volto e pego mais. Aí ela disse, pastor, me diga. Eu estou certa ou não? E eu com a vontade tão grande de dizer, sua ladra. Mas a gente não pode falar da cadeia, né? Aí eu não falei. Mas eu disse, oi, irmã, mas... vamos conversar para que eu fique mais tranquilo. Por que a irmã faz isto? Ela disse, pastor, eu vou confessar. Olha, ele não deixa, e quando ele deixa dinheiro para compra, ele deixa aí 2 peixinhos para eu compra por mês. Aí eu digo, não, eu quase que dizia, você tem razão. Volte lá e pegue mais. Aí eu disse, não, então vamos, eu vou pensar, até acabar o simpósio, até acabar eu vou falar. Aí quando foi no outro dia, ela me procurou, pastor, Deus falou com o senhor. Eu digo, não falou não, mas eu tenho uma ideia. E ela disse, qual é a ideia? Você faz o seguinte, na hora que ele chega para dançar, para jantar, e ele come muito, né, que você falou, quando chegar você bota as panelas lá na mesa, tudo bonitinho, como de costume. Aí quando ele diz assim, meu amor, me sirva. Aí você diz assim, não filho, pode servir, porque você vai servir à vontade. Aí ele vai levantar a panela e não vai ter nada. Pastor também é sagaz, né? Aí ela contou que ela fez isso. Aí ele levantou a panela. Oxi, que brincadeira é essa, mulher? Ela disse, não filho, é que você esqueceu de deixar o dinheiro. Aí eu não tive como fazer compra. A despensa não tem nada. Agora você quer jantar amanhã? Quer que eu prepare alguma coisa amanhã? Acabou o problema, irmãos. Acabou o problema. Então o que significa isso? A gente não pode viver de racionalização. Aquilo que a gente tem que dizer. Amém? Então olha só, racionalização, essas verdades, como é que acontece? Negação. O que é uma negação, pastor? Por exemplo, a gente teve um trauma, a gente teve uma situação dentro do contexto conjugal que fere e que dói. Aí a gente não quer falar sobre o assunto, a gente fica negando, é como se esse assunto não, e a gente não pode, nós temos que encarar. A maior verdade para a gente vencer a negação é o enfrentamento. Amém? Olha só, um outro,
Projeção. O que é uma projeção, pastor? É um deslocamento daqui para o meio, né? A Nedinha vive me chamando de sonso. Ela fala, mas tu é sonso, Darinho, você é muito sonso. Aí eu digo, cuidado, viu, que eu sou um pregador do evangelho. Ela disse, eu sei, mas é um pregador do evangelho e é sonso. Deu para entender? Agora, eu sou sonso. A gente tem que admitir, eu sou sonso. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, não, fique tranquilo. O que é a sonseira? Por exemplo, Nedinha arrumou a cozinha. Está um brinco. Aí eu vou lá, como o prato e deixo o prato na pia. Percebeu? A ocupação está... Porque está tudo limpinho, lave. Aí a Nedinha faz... Ô Dário, foi você que sujou aquele prato? Ou diga, amor, pergunta a Dário Filho. Aí Dário Filho grita do lado, não fui eu não. Se não foi Dário Filho, não foi Neide, foi quem? Percebe? Mas por que a gente nega? Para não criar um clima. Entendeu onde é a sonseira? A gente vai para não. Às vezes a gente quebra uma coisa. Por exemplo, Nedinha tinha uma paixão por uma xícara que ela ganhou, irmão. E eu lavando, e ela, não fui eu, foi a xícara que pulou. Ela pulou da minha mão e quebrou a asa. Eu digo, Dário Filho, corre ali e compra Super Bond. Aí eu coloquei, mas não ficou legal. Ficou meio troncho. E não tinha mais como tirar. Aí eu digo, se agora? Aí Neidinha foi pegar a xícara para tomar café. Aí ela disse, quem foi? Eu digo, Neide, eu também quero saber. Porque se eu souber, vai ter briga. Aí ela se vira e fala, mas tu é sonso, eu já sei que foi você. Aí eu digo, não, eu não tive culpa não, foi ela que pulou. Tem xícara que pula, percebeu? Então a gente não pode viver à base de mecanismo de defesa. Lê esta frase para mim aí, 1, 2, 3, vai. Mais uma vez, vai. Mapa não é território. O que é que vocês entendem por essa frase? Quem quer falar? O que é que você entende por essa frase? Mapa não é território. Essa frase aí é uma das frases da PNL, né? Programação Neurolinguística, que eu também sou especialista nela. Esta frase ela é uma frase interessante, tá? Mapa não é território. Ok? Olha só, imagine que eu venha vender aqui um terreno para o pastor Aldenor, lá em Caldas Novas. Digo, pastor, é uma belezura. Você tem foto? Não, foto não, mas eu tenho um mapa. Aí o pastor olha o mapa e compra. Aí ele vai lá para Caldas Novas ver o terreno. O terreno é tão acidentado que para ele construir, ele vai ter que colocar 250 caçambas de barro. Aí ele fala, meu Deus, no mapa não era assim. Por quê, pastor? Porque mapa, olha aqui para mim, mapa é a sua mente. A mente e o mapa é uma realidade interna. O mapa é uma realidade, é uma expressão interna da realidade, mas não é a realidade. Pegou aí? A realidade é o território. Mapa é apenas uma impressão interna da realidade. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque eu estou falando acerca disto. Olha só. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer com aqueles pensamentos que recorrentes vêm na minha mente, principalmente daquilo que ele fez no passado, daquilo que ela fez no passado? Porque preste bem atenção, amar é uma decisão, mas se nós não tratarmos o passado, esse passado que se alojou na minha mente tornou-se um mapa, e que não é uma realidade, não é território, é apenas um mapa. Se eu não tratar, eu não tenho como amar. Pegou aí? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar este mapa. Presta atenção, olha aqui para mim.
Quando a gente passa por um acidente traumático, o problema não é o acidente traumático em si mesmo, mas é a leitura que a gente faz dele, que se torna mapa na nossa cabeça, percebeu? Então, se isto está vindo demais da nossa mente, pastor, a gente precisa tratar. Significa dizer que Deus está trazendo esse pensamento, que causa dor, que causa sofrimento, mas não é para que você sofra, mas é para que você trate. Por quê? Porque você está vivendo à base de mapa e não à base de território. Você está entendendo? Então isso aqui é muito sério. Eu trato casais que dizem assim, pastor, doutor, eu não dou conta, como diz aqui, né, na minha terra, eu não consigo. Eu não dou conta perdoar minha mulher. Aí eu disse, tu é crente, né, reverendo? Ele disse, eu sou crente. Eu disse, o grande problema é que Deus não está nem aí se tu consegue, se tu dá conta ou não. O que Deus quer saber é se tu queres ser obediente ou não à palavra. Pegou aí? Eu não perdoo, o problema é teu. Mas a palavra diz, perdoe. Perdoe. Ah, pastor, mas porque é o meu sentimento, irmãos. Quando a gente perdoa, ó, se tu não der glória, o Espírito Santo drena o sentimento. Então o caminho não é deixar de sentir para perdoar. Não, não, é perdoar para deixar de sentir. Então Deus drena com o seu Espírito o sentimento, irmão. O sentimento. Tem coisas que eu fiz com Nedinha que pareceu abandono, que Nedinha passou a vida toda pensando e alimentando isto. O Logos, por exemplo, eu contei aqui uma vez, o Logos, no auge do Logos, quem conheceu o grupo Logos? No auge, eu estava trabalhando no banco e eu vi na reportagem, o Logos vai estar aqui. Eu fui lá e comprei o ingresso e liguei para Nedinha, ó, te prepara porque o Logos vai estar aí. Nedinha era doida pelo Logos. Aí eu disse para ela, amor, me faz um favor, porque papai também vai, papai é doido pelo Logos. Olha, vai ser 8 horas lá no ginásio, começa a se arrumar 8 da manhã. Por quê? Porque Nedinha tinha um defeito de fabricação. Tinha, ela está vendo, tinha. Ela tomar banho para se arrumar, irmão, era 2 horas para escolher o sapato, o par de sapato, pastora, 2 horas, e só tinha 2 par. Não, eu não entendo isso não. Aí eu disse, meu amor, se prepare. Aí eu chego na porta da casa dela, buzinei, ó. Aí a mãe dela disse, tá pronta não, ó. Meu Deus, por que eu fiz isso? Botei primeiro na limusine de papai, aquele Chevette 77, e fui embora. Aí fui pro Logos, logo cantando, aleluia, coisa tremenda, tal. Aí na quinta-feira eu fui namorar, que eu só namorava na quinta-feira. Quando ela me viu, disse, meu Deus, eu estava te esperando, me conta como foi o Logos. Eu digo, essa é crente. Me conta, pega o violão, toca aí, toca mais. Eu digo, nem ficou chateada comigo. Aí eu me casei, meu irmão, 15 anos depois. 15 anos, né? 15 anos, não, mas fica em paz. Que tudo tem jeito. 15 anos depois, eu já estava pastoreando. Aí eu vou para a igreja. Aí Nedinha não estava se arrumando, eu vi que a hora já estava chegando, 5 minutos, aí eu gritei da porta de fora, eu disse, amor, eu vou indo, vice, eu vou mandar um casal de diácono te buscar. Aí ela gritou de lá, tu vai me deixar de novo? Aí o Espírito Santo disse, logo. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu liguei para o diácono e disse, meu querido, cante aí 15 hinos da harpa. Se eu não chegar, você canta mais 15. Vai dar tudo certo. Aí eu me sentei no sofá de paletó. Aí quando ela saiu, disse, oxe, beleza. Tu não foi, não? Foi? Eu digo, marido que ama, não abandona. Aí eu disse, Nedinha, vem cá. Quando tu falou, vai me deixar de novo, foi o logo, não foi? Aí ela disse, foi.
e eu não consegui te perdoar. 15 anos! Ah, pastor, minha mulher esqueceu. Esqueceu não, se fosse tu, eu ficava esperto. Escuta. Aí eu disse, amor, eu vou revelar um segredo que eu nunca revelei. A culpa foi da véia. Foi a tua mãe que disse que tu não estava pronto. Nunca que manhã disse isso. Você foi embora porque você aqui. Eu digo, não, foi tua mãe. Eu vou ligar para ela. Agora ela está no culto, mas daqui a pouco eu vou ligar. Aí eu liguei, irmã. Irmã, a senhora está bem? Estou bem, Dário. E aí, está tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Mas a senhora precisa me salvar. Eu disse, irmã, naquele dia do Logos, tal, não, puxa pela sua memória, que dia do Logos, mas que dia do Logos, irmã, brincadeira tem hora. Aí ela disse, estou lembrada, quando eu cheguei na frente da sua casa, fale para a Nedinha, quem foi que disse que ela não estava pronta? Aí dei o telefone para a Nedinha, e eu só ouvi a Nedinha dizer, mas mãe, como é que a senhora faz um negócio desse? E eu culpando o Dário, e obrigado Jesus, obrigado. Aí nunca mais, aí vira e mexe, ela quer falar no logo, eu digo, não, fale não, já está tudo perdoado, foi a culpa da tua mãe. Então olha só, mapa precisa ser tratado. Vou para frente, tá? Vou para frente rapidinho aqui. Olha só. E como podemos mudar o mapa? Via de regra é, eu penso, eu sinto e eu me comporto. Então se eu quero mudar o mapa, eu tenho que mudar esse pensamento. Irmãos, a coisa mais inútil é a gente procurar e fixar em comportamento de quem quer que seja. Por quê? Porque comportamento já aconteceu. O que nós temos que entender é o pensamento. Por que é que fulano de tal se comporta como se comporta? Por que é que eu me comporto como eu me comporto? Aí eu vou trabalhar esse pensamento. Se eu mudo o pensamento, eu mudo o meu comportamento. Se eu mudo o mapa, eu mudo a minha realidade territorial. Amém? Olha só, o entendimento disto aqui vai dar um suporte nessa nossa ideia aqui. Eu vou falar aqui esse estudo de caso rapidinho, não vou passar muito do horário. Um estudo de caso que eu tratei um senhor de 59 anos. Não estou abrindo sigilo terapêutico, porque não estou falando o nome, não estou falando onde foi. 59 anos, ele entrou no meu consultório de cadeira de roda. Uma depressão que ele estava, porque a depressão é somática. E ele entrou de cadeira de roda. E eu fiz a primeira entrevista, que é o psicodiagnóstico, com a esposa que falava. E ela dizia, eu não sei porquê, ele veio ficando mole, e os dias foi passando. Inclusive ele está de licença lá, ele era um militar aposentado. E ela disse que isto aconteceu, literalmente, veio aos poucos. E ele foi para uma cadeira de roda. Eu comecei a tratar ele, ouçam-me. E eu fui tratando, entre alguns testes e outros, né? Eu descobri que aquela depressão era uma causa, porque eu vi lá no desenho projetista, né, o HTP que eu fiz. Eu sou comportamental, mas eu uso esses mecanismos da psicanálise. E eu descobri, quando ele entrou, pastor, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, eu vi aqui que você tem uma queixa muito grande do seu pai. E quando eu falei isso, ele se levantou abruptamente e disse, não, eu não quero falar sobre isso, e foi embora. Na semana posterior ele faltou, na outra ele veio. Aí ele entrou no consultório, eu disse, você entrou, mas eu quero falar sobre isso, que eu descobri a causa da sua depressão, para isso não voltar. E ele disse, não, mas eu vim aqui para falar. Eu disse, o que é que está acontecendo? Ele disse para mim assim, eu odeio meu pai. Há 30 anos que eu não vejo meu pai. E eu entrei na polícia militar para treinar, atirar para matar o meu pai. Eu disse, legal. Mas por que você quer matar o seu pai? Ele começou a contar uma história. Ele disse, quando meu pai batia em mim, ele me amarrava em um pé de goiabeira, e ele me amarrava, e ele batia com um chicote lá de boi, sei lá, e batia, até sangrar, literalmente. Aí quando sangrava, ele mandava a minha madrasta fazer água com sal, e ela jogava em mim, para não inflamar, né, para não contagiar. Ele dizia, era uma dor, mas era uma dor.
Só para o senhor ter ideia, toda vez que ele me arrastava com a corda, o pé de goiaba corria, porque batia também no pé de goiaba. Aí, numa outra sessão, eu disse, mas me conta uma história, por que o seu pai lhe batia assim? Aí ele sorriu, eu disse, é aqui a entrada. Ele disse, doutor, eu era terrível. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se a gente não tratar o passado, a gente não vive o presente e nem se projeta para o futuro. E ele contou uma história, ele disse assim, doutor, eu vou contar somente uma história ao senhor. O meu pai era aqueles homens antigos que ele não gostava de banco, ele guardava o dinheiro debaixo, dentro do colchão. E a minha casa, né, lá no interior do Nordeste, que eu não vou falar o nome para dar muita pista, ele disse, o muro não chegava até o final, o muro do quarto ficava, né, quase no final, mas não chegava, não fechava. E um dia eu olhei por cima do muro e eu vi o meu pai colocando dinheiro dentro do colchão, e o colchão chegava, estava assim, Aí o meu pai deu uma bobeira, ele viajou para a casa da irmã dele, e eu fui no colchão e peguei todo o dinheiro que ele estava juntando já há anos. Peguei o carro dele, peguei 3 amigos meus, e nós fomos para a casa das meninas da Luz Vermelha. Pegou aí? Pegou aí? Pegou aí? Ele disse que gastou todo o dinheiro, pastor. Aí voltou para casa, botou o carro, 2, 3 dias depois o pai chegou. Quando o pai foi olhar o dinheiro, cadê o dinheiro? E sabia que era eu, não tinha como negar. Me pegou goiabeira e bateu em mim. E ele começou a falar isso sorrindo, porque ele achava engraçado. Aí ele disse assim, eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Eu não presto, quem presta é meu pai. Olha como eu era ruim, agora que eu entendo, o senhor aqui trabalhando comigo, agora que eu entendo, meu pai, ele tinha razão, óbvio que não tinha razão, porque isso é espancamento, mas ele não tinha repertório. Aí um dia ele entrou no meu gabinete, no meu consultório, e disse assim, doutor, eu sei que eu já estou praticamente de alta, mas eu queria um favor seu. Eu disse, qual é? Ele disse, eu vou pagar aí mais 4, 8 sessões, porque eu quero que o senhor me ensine a perdoar. Eu quero perdoar o meu pai. E eu comecei a trabalhar com ele um belo dia. Ele disse assim, doutor, eu estou indo lá no interior, depois de 30 anos, eu estou indo lá visitar meu pai. E o tempo passou, 2 meses, talvez 3 meses, e eu estava num consultório, ainda na Asa Sul, e ele chegou e a secretária da clínica disse, doutor Dário, tem um senhor aqui que quer falar com o senhor, só vai embora quando falar com o senhor. Eu digo, não, veja aí se tem uma vaga aí. Não, tem um paciente que faltou, posso mandar ele entrar? Eu disse, entre. Quando eu fui recebê-lo, era ele. Era ele, tinha um senhor de lado, que provavelmente, eu entendi que era o pai dele. E a esposa, e ele entrou no meu consultório, e ele disse assim, doutor, eu fui lá no Piauí, treinei para ir no Piauí, e quando eu cheguei lá, eu fui na casa dele, e eu abracei ele, disse, meu pai, me perdoe, e ele chorou comigo, disse, não, é você que tem que me perdoar, eu nem sabia que você estava vivo mais, meu filho. E ele disse, eu peguei um dinheiro e eu reformei a casa do meu pai, eu comprei móveis novos para a casa do meu pai, e o meu pai agora veio para cá, porque ele não conhece Brasília, eu vim trazê-lo para ele conhecer a minha casa e conhecer os netos dele. O que é isso, pastor Dário? Nós temos que tratar o nosso passado. Olha só, se a gente não trata, a gente não tem como amar. Olha só, eu vou terminar por aqui, tá? Eu vou terminar por aqui. Cadê o Bruno? Vem cá que deu aqui um piripaque. Deu um piripaque aqui, aí apagou, porque eu tenho que colocar ali. Aqui, então segura aí, é os meninos lá embaixo, tá vendo como eles são prestativos? Bruninho, vem aqui para mim. Pode falar que ele passa. Pode passar, né? Então fica tranquilo que ele vai passar. Eu vou terminar por aqui. Olha aqui para mim.
Soren Kierkegaard, que é um teórico da corrente existencialista, olha o que é que ele vai dizer. Quando eu quero compreender a vida, o que é que eu faço? Eu olho para trás. Para compreender a vida, eu olho para trás. Mas para viver a vida, eu faço o quê? Eu olho para frente. Olha, irmão, isso aqui é muito sério o que eu estou ministrando. Tem muitos casais querendo viver a vida, olhando para trás. Está certo, pastor? Está certo. Compreender a vida é olhar para trás, mas viver a vida é olhar para frente. Não adianta você querer viver a sua vida conjugal olhando para o passado. Não adianta. Agora, se você quiser compreender a vida, você olha para trás. Quem está entendendo? Agora, olha só, eu vou passar aqui um outro teórico. Esse outro teórico aqui é o Pierre Reverdy. Pode passar ali para mim, que aqui também travou. Passa para mim, filho. Olha o outro teórico, Pierre Reverdy. Lê essa frase aí, 1, 2, 3, vai. A ética é a estética por dentro. O que significa isso? Todo o evento, ele tem mais de um ângulo. Por que é que nós estamos ancorados em um trauma do passado provocado por um dos cônjuges? É porque nós queremos viver a vida, olhar para trás, olhando para trás. E quando a gente olha para trás, a gente só olha pelo ângulo do trauma. Aquilo que eu fiz com esse moço foi fazer com que ele olhasse, mas não pelo ângulo que ele estava acostumado. O pai é ruim. Mas eu fiz enxergar por outro ângulo. Por quê? Porque, de acordo com Pierre Reverdy, todo evento na vida tem mais de um ângulo. Então você quer compreender porque esses pensamentos negativos estão vindo aí sobre a sua cabeça, do passado do seu cônjuge? Olhe para trás, mas não olhe pelo ângulo do acidente traumático. Dê uma volta e olhe por outro ângulo. Isso vai trazer cura. Por quê, pastor? Primeiro, mesmo que se ele quisesse ou se ela quisesse, eles não têm como voltar lá atrás para corrigir o que fez. Não tem. Eu preciso liberar. Por quê, pastor? Porque eu tomei uma decisão de amar. Está entendendo? E eu quero liberar o meu cônjuge. Irmãos, olha aqui para mim, eu falo isso com o Nedinho, eu estou com 58, o Nedinho com 53, não diga que eu falei, mas olha só, eu digo, filha, a gente não tem mais muito tempo sobre essa terra, a gente não pode perder tempo com guerras falsas, e está olhando para o passado de uma forma para se prender ou prender o outro, são guerras falsas. E Deus quer nos libertar dessas guerras falsas. Por quê, pastor? Porque eu preciso viver a vida. E a gente não vive a vida olhando para trás. O que passou, passou. Dê glória. O que passou, passou. Tem uma vida toda pela frente. Então para com esse negócio de cobrança de coisas do passado. Para. Não funciona. Olha por outro ângulo, aí você vai entender a fragilidade humana, você vai ser empático, por quê? Porque nós não estamos aqui para condenar quem quer que seja, nem o nosso cônjuge, nós estamos aqui para amar, e amar como decisão, amém? Numa próxima ocasião eu termino essa mensagem, tem mais umas 4 para terminar com vocês, né? Fiquem de pé. Eu não quero passar muito do horário, fique de pé.